Olá! No último vídeo eu falei sobre como tem sido a minha experiência morando aqui na Espanha, especificamente em Barcelona. E hoje eu vou falar um pouco sobre processo seletivo, como que foi a minha experiência fazendo diferentes tipos de processos seletivos. Também porque eu voltei a fazer alguns processos recentemente. E eu quero contar para vocês um pouco da diferença entre os processos que eu costumava fazer no Brasil e os processos que eu tive que fazer aqui, tá? Deixando aí minha opinião do qual é o tipo que eu gosto de fazer e dando algumas dicas de como se preparar para os diferentes tipos de processo seletivo que você vai estar vendo aqui, tá? Se você não me conhece, me chamo Kaique Oliveira e bem-vindo a mais um vídeo do canal Candadev. Quando eu voltei a fazer processo seletivo recentemente aqui, eu percebi uma diferença bem grande em relação aos processos seletivos que eu fazia no Brasil. No Brasil, normalmente passavam algum tipo de aplicativozinho para eu fazer e era isso, né? Eu fazia um aplicativozinho, tinha um tipo de feedback relacionado àquilo e acabou. E aí nas entrevistas que eu comecei a fazer por aqui era totalmente diferente. Existiam diferentes etapas, outras formas de fazer desafios que eu achei bem interessantes e que eu acho que dá uma experiência muito melhor para o candidato, até para ter contato com as equipes e coisas assim do tipo. E aí eu vou estar trazendo 4 diferentes tipos de entrevistas que você pode estar fazendo no processo seletivo aqui. Eu achei mais comum fazer esses tipos de entrevistas e aí você vai acompanhando cada uma delas. A primeira é basicamente resolver um algoritmo. Então, existem duas formas de que você vai fazer isso. Primeira, o algoritmo pode ser enviado para você fazer em casa através de um HackerRank da vida, por exemplo, ou algum outro tipo de plataforma. Ou você pode ter que estar fazendo esse algoritmo em pair com alguém ali na hora, né? E a depender de como isso vai ser feito, existem diferentes formas de você estar se preparando. Se você vai fazer em casa, normalmente a plataforma que é escolhida te dá algum tipo de suporte para você fazer uma busca. Você não precisa saber tudo. As pessoas querem tentar acompanhar, até porque, se eu não me engano, a depender da plataforma, a sua tela é filmada. As pessoas querem ali acompanhar o seu raciocínio. Qual foi as formas que você tentou fazer até você ter uma solução. E se você tem um campo de busca dentro da plataforma, utilize ali, não abra uma nova aba nem nada. Utilize dentro da própria aba da plataforma. Isso pode estar te auxiliando a ser avaliado por alguém que vai estar revisando o seu desafio. Beleza? Quando o negócio é online, você está fazendo um pair programming com alguém, aí já muda um pouco de figura, a preparação é totalmente diferente. Para se preparar, primeiro tem uma estratégia. Ou seja, não pega o LeetCode ou o HackerRank e começa a resolver questões aleatórias. Não vai funcionar, não vai dar tão certo. Você pode até passar, mas possivelmente vai ser na sorte. Então, antes de começar a sair resolvendo questões, trace um planejamento. Crie um cronograma, você pode até estar seguindo este maravilhoso livro aqui, que todo mundo segue quando está fazendo desafio, que é o Cracking the Code Interview. Você pode estar perguntando ao GPT para estar fazendo algum tipo de cronograma para você ir estudando cada assunto e você vai praticando ali no decorrer da semana. Então, se você quer começar a fazer desafios em alguns meses, sei lá, 2, 3 meses, você pode fazer um cronograma dividindo os assuntos nesse tempo e você vai respondendo algumas questões ali no LeetCode ou no HackerRank. A depender da empresa, o nível de dificuldade da questão que você deve responder vai variar. Se você está respondendo para empresas que não são tipo Big Tech, talvez as questões mais fáceis já vão ser o suficiente para a sua preparação. Se você vai estar aplicando para alguma Big Tech, talvez pegar uma questão ali média ou fácil vai ser um pouco mais interessante. Mas é bem importante que você trace um plano de estudo nessa modalidade, em que você vai estar com alguém ali ao vivo respondendo uma questão. É bem diferente de você ter que responder em casa, até porque tem uma pressão. E como que você se prepara? Resolva uma questão falando alto. Então você começa a escrever o seu código e você vai falando, como se alguém estivesse ouvindo. Você treina em português, depois você treina em inglês, se for o caso, mas você tem que falar alto. Quando você faz isso, você vai se acostumando com essa modalidade, fica de certa forma natural. E aí é bem importante, quando você estiver resolvendo esse tipo de questão na hora, comece pela solução brute force. É até uma dica do livro que eu mostrei. Comece primeiro pela solução mais simples e depois você vai incrementando, vai conversando com a pessoa que está te avaliando sobre melhorias possíveis e isso vai dando tempo também do seu cérebro ir entendendo o problema e pensando como você pode estar otimizando aquela solução. O segundo tipo de entrevista que eu fiz é fazer o maldito desafio em casa. Para mim, de longe, receber um desafio para você entregar em casa é o pior tipo de experiência que você pode estar recebendo no processo seletivo. Por que eu penso dessa forma? Você tem pouca oportunidade para entrar em contato com a equipe. Quando você está fazendo um pair programming, por mais que ele seja mais difícil, você tem mais contato com o time. E aí você consegue mostrar outros tipos de habilidades que você possa ter, como por exemplo a comunicação. Como que você interage com o problema, qual a sua forma de raciocínio. Você não precisa ser o melhor nessas coisas,
mas você vai estar mostrando todo um skill set de habilidades que você tem ali, diferente de você pegar um dever de casa e responder, né? Aí você faz e a pessoa vai avaliar, vai gostar ou não, porque a pessoa, por exemplo, pode gostar ou não de Dagger. A pessoa pode gostar de MVVM e você fez com MVI. Então esse tipo de desafio eu acho bem ruim, também porque toma muito tempo. Enquanto outros tipos de processo seletivo é muito mais rápido, é um pouco mais tenso de ser feito, mas te toma muito menos tempo de ser resolvido. Então, por exemplo, o último desafio que eu fiz, em que eu tive que pegar e fazer um app mostrando as coisas que eu sabia, eu demorei 5 dias ou 6 dias fazendo assim, rodando pelo menos 5 horas por dia. É bem dedicado porque eu queria fazer uma coisa muito boa. É muito tempo. É muito desgastante, é muito frustrante. Então, assim, não é uma coisa que eu gosto de fazer hoje em dia. Eu prefiro as outras formas de desafios que a gente vai estar vendo aqui para um processo seletivo. Eu acho mais fácil e dá para você mostrar outros tipos de habilidade, como eu já falei recentemente. Uma coisa que eu fiz enquanto eu estava escrevendo esse algoritmo em casa, que eu tive que ler uma questão, faça um aplicativo da forma XYZ, foi, ao fim, gerar um PDF e documentar todas as decisões que eu tomei. Ah, mas aí eu poderia fazer um README. É um pouco, pode ser no seu README ou pode ser um documento à parte mais completo que você compartilha ali com o recrutador, à parte, tudo bonitinho. Faça isso, você pode escrever dizendo assim, olha, eu tomei tais decisões, eu adotei tal arquitetura, eu escrevi os testes dessa forma, eu pensei em tal framework para injeção de dependência. Explica as decisões que você tomou, explica a stack que você utilizou, tira um tempo para explicar o que você fez. Por quê? Porque dessa forma, quem for avaliar vai ter uma ideia de como que você pensa as coisas. Então vai ser legal de ver assim, essa pessoa pensa desse jeito. Então isso pode estar te auxiliando para expressar ali como que você interage no dia a dia, como que você pensa uma aplicação, tá? E aí eu tenho um exemplo aqui, pessoal, que vocês vão estar vendo, eu estou olhando um pouco aqui para o lado na tela do computador, mas basicamente eu explico como que foi a solução que eu fiz, questão de modularização da aplicação, em relação ao desafio, em relação a testes, a modularização e tal. E eu fui explicando cada decisão, explicando assim, o porquê que elas foram tomadas dessa forma e por que eu acredito que essa forma pode ser benéfica, né? Então eu escreveria algum tipo de documento dessa forma como eu estou mostrando rapidamente aqui para vocês, e isso pode ser útil de alguma maneira para quem vai estar avaliando. A terceira forma que a gente vai estar vendo hoje é relacionado à entrevista técnica. Como que funciona? Normalmente essa etapa vem como a segunda entrevista do processo seletivo. Primeiro você pode estar recebendo aí algum algoritmo para fazer no HackRank, e depois vem uma entrevista técnica que é para saber o que você de fato sabe sobre Android ou para a área que você está aplicando. Então, no meu caso, eu gosto dessa entrevista porque vão ter perguntas relacionadas ao Android. E aí o Android, ele é bem flexível com a forma como você pode estar criando a sua aplicação. Então, a partir do momento que alguém me faz uma pergunta, por exemplo, o que é um fragment? Além de explicar o que é um fragment, eu consigo passar a minha visão sobre essa ferramenta dentro do Android, se eu gosto, se eu não gosto, como eu costumo pensar. Então eu tenho a oportunidade de dizer, olha, um fragment é isso e isso também é o que eu penso sobre ele. Então você consegue mostrar quem é você, digamos assim, qual a sua identidade em relacionado ao desenvolvimento de software. Então você começa a se caracterizar para dizer, olha, hoje eu acredito que talvez com Compose seja melhor do que fazer com XML, etc. E você dá seus motivos e tal. Né? Você pode explicar da forma que você quiser. Então, esse tipo de entrevista eu curto bastante. E é bem importante ter a tranquilidade que, às vezes, por exemplo, a pergunta vem e você não vai ter a resposta, a melhor resposta possível em mente. Por exemplo, o que é um map? O que é um hash map? Como que funciona? Qual o tempo de acesso, etc. Às vezes você pode esquecer um desses conceitos e tudo bem. Mas você consegue explicar da sua maneira. Você já deve ter utilizado o map. Se você já utilizou, você pode explicar do que você lembra que você já utilizou, por exemplo. É importante que você tenha uma ideia. Você não precisa ter o conceito literário de cada coisinha em sua mente. Você não precisa, por exemplo, nem ter motivo no mundo para fazer você lembrar cada método exato do ciclo de vida de um Activity, para você responder uma entrevista. Pode ser bom saber? Pode sim. Mas saber todos e a ordem de cada um, não sei se eu vejo tanto valor. Isso daí. É mais importante no dia a dia você consultar a documentação e ver qual é a ordem que é seguida, porque dependendo do que você está implementando, vai ser mais interessante utilizar um ou outro método. Então, se você tem dúvida de algum conceito de Android,
Volte para o básico, dê uma leitura por cima, veja alguns desenhos, tome notas, escreva em mão. Isso pode estar sendo útil. Dê uma revisada também na documentação do Kotlin, que isso pode estar te ajudando a responder algum tipo de questão. Item número 4, refatoração de código. Também pode acontecer de duas maneiras, ou para você responder em casa, ou para você responder na hora. Quando é para responder em casa, novamente, faça uma documentação, explique cada uma das decisões e tente entender o que é que a pessoa está considerando. Então, por exemplo, quando você já tem um código pronto, digamos, está tudo na Activity, e alguém pede para que você arquiteture aquilo ali e deixe de uma forma organizada, de uma forma escalável, então você tem que fazer alguns tipos de perguntas para ver se de fato você entendeu o problema. Por exemplo, eu preciso fazer a troca da interface do usuário ou isso não vai ser avaliado? Eu posso quebrar algum teste unitário? Eu posso quebrar algum contrato? Eu tenho que seguir aqueles contratos da forma que ele foi apresentado? Porque aí você começa a limitar o problema. E isso é bem importante. Uma vez que você limitou e você entendeu o problema, ou seja, você fez a interpretação de texto do seu problema, digamos assim, você consegue partir para o código e, de fato, entregar alguma coisa que vai ser bem avaliada, bem vista, quando você entregar seu desafio. Quando isso é online, tem um outro ponto bem importante. Além de você garantir os requisitos que as pessoas querem que sejam atendidos, que o avaliador queira que seja atendido, você tem que comandar a reunião. Então, você entrou na reunião, beleza? A pessoa disse, olha, eu quero que você mude esse código aqui. Então, pergunte, olha, eu tenho que alterar a interface? Sim ou não? Eu tenho que escrever testes? Sim ou não? Eu tenho que usar alguma biblioteca específica? Existe alguma preferência se você tiver um skill set, por exemplo? Eu posso utilizar Coroutines ou RxJava? Se a pessoa te ajuda a guiar, beleza. Então, você já chega num resultado que vai ser mais ou menos próximo daquilo que a pessoa está esperando como um bom resultado. Uma vez que você entendeu exatamente o problema que você precisa resolver, cada decisão que você tomar enquanto você está escrevendo o código, você explica. Então, por exemplo, eu decidi não fazer um mapeamento entre a camada de dados e o domain. Eu decidi não fazer isso por causa de XYZ, por exemplo. Então, explique. Fale para a pessoa o que é que você está pensando. Não deixe ela concluir qualquer coisa. É você quem tem que guiar a reunião. E aí a pessoa vai ver que você tem uma boa comunicação, que você tentou deixar claro cada ponto que você tomou. Isso vai se tornando natural com o passar do tempo, com mais entrevistas que você vai fazendo. Garanta que você está comandando a reunião. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ficar travado com alguma coisa, mas sempre vá comunicando. Fiquei travado em alguma coisa? Perfeito. Mas você está dizendo, olha, eu estou com dúvida aqui de como que eu escrevo esse teste, porque ele está quebrando por alguma coisa, eu preciso fazer algum tipo de pesquisa. E as pessoas vão ver, olha, ele tem uma linha de raciocínio e ele também consegue trabalhar em conjunto. A gente está trabalhando em equipe aqui. Por mais que o cara esteja te avaliando, ele está vendo como seria você dentro de uma equipe. Então é bem importante que você trabalhe o ponto da comunicação. E o último tipo de entrevista que eu fiz foi Design System Interview. Então, basicamente, você tem que desenhar meio que num jeitão de UML como seria sua aplicação. Então, normalmente, como que isso funciona? A depender do nicho, do que a pessoa vai estar apresentando o problema, ela vai dizer, olha, suponha que você tem um aplicativo nesse estado. Vamos dizer, suponha que você tem um aplicativo de delivery e ele já tem a função de pagar e já consegue fazer o delivery. Agora eu quero que você faça o split de uma conta entre duas pessoas. Como que você faria isso? Então, nesse tipo de entrevista, você não vai escrever código. Você vai desenhar bloquinhos, vai ter setinhas e coisas assim do tipo. Então, vale a pena treinar algum tipo de ferramenta. Eu tenho utilizado o FigJam, que eu vou estar até mostrando um exemplo, e ele tem me servido muito bem. É bem importante que você também guie a entrevista aqui e que você limite o problema. Por exemplo, no problema de split de conta, eu preciso me preocupar em, de fato, fazer o pagamento e desenhar o pagamento, ou eu só preciso fazer o split de fato, dividir entre 2 ou 3 pessoas? Eu preciso dividir para infinitas pessoas? Eu preciso dividir para 4, 3 pessoas? Então você limita o problema e aí você parte para começar os desenhos. Tenta ver algum tipo de ferramenta que você goste, seja o FigJam, ou seja o Draw.io, tem outras também que você pode estar testando, mas é bem importante que você conheça a ferramenta, que você pratique literalmente como que você vai estar desenhando, para você não estar perdendo tanto tempo. E eu vou estar mostrando um exemplo aqui em relação justamente ao split. Num nível mais alto, eu tenho a minha divisão de front-end do que seria minhas caixinhas e eu tenho uma suposta divisão aqui do que seria meu back-end. Eu não sou especialista em back-end, então se eu fosse fazer essa funcionalidade aqui, eu deixaria bem claro, olha, eu não sou especialista em back-end, então eu acho que as coisas poderiam ser dessa forma. Não tem problema de se limitar
e dizer onde você é limitado, isso não é um problema. É melhor você ser transparente do que chegar lá e se frustrar depois com o trabalho que não vai fazer nenhum tipo de sentido. Então você pode estar fazendo um desenho mais alto nível. E veja que acima do desenho eu já defini, conversando com a pessoa, como que eu faria, o que é funcional, ou seja, o que é que deve ter no meu desenho. São esses pontos. O que eu não preciso me preocupar são esses outros pontos. A partir disso aqui eu limitei o meu problema. Uma vez que eu limitei o meu problema, eu consigo fazer um diagrama mais alto nível, eu consigo dar foco um pouco maior em relação aos componentes do aplicativo e, por fim, eu consigo ter uma profundidade dando mais detalhes de como cada componente se comunicaria, né? E aí você pode ir indo sendo bem específico a depender de cada desafio que você está respondendo, a depender do que o entrevistador vai perguntando. Então, ele pode ir ficando cada vez mais específico, tá? Mas, de modo geral, você vai escrever 2 desses durante a entrevista. Talvez você escreva um nesse formato, mais ou menos, e um mais alto nível para você organizar mais ou menos o problemão assim que você está acabando de receber, tá? Veja que aqui, como eu sou front-end, eu fiz um primeiro desenho em que eu mostro um pouco do back-end e depois eu fiz um segundo desenho em que eu estou sendo muito específico com a minha expertise. Eu não sei como é a experiência, por exemplo, para algumas Big Techs. Eu creio que para Big Techs eu teria que desenhar todo o front-end e todo o back-end, né? Mas aí depende do quão profundo a empresa quer que você vá nesse tipo de entrevista. Novamente, esse tipo de entrevista é bem importante de você guiar a entrevista. Comunicação, novamente, pessoal, é uma coisa bem importante. Treine comunicação, que vai fazer toda a diferença. Esse tipo de entrevista e os outros que eu citei aqui, é bem interessante de você treinar com um amigo, digamos assim. Que é o que a gente chama de mock interview. Você vai fazer um fake ali. Então, seu amigo vai ser o avaliador e você vai estar ali praticando. Depois vocês podem trocar, se vocês estiverem estudando juntos para fazer processo seletivo. Mas isso te deixa mais preparado, mais calmo para a situação que você vai enfrentar. Entrar numa reunião em que vai ter 2 pessoas, uma pessoa ali te avaliando, é muito estressante. Gera ansiedade. Então, nada melhor do que a prática para te deixar mais tranquilo. Então, use aquele espaço para mostrar quem você é enquanto desenvolvedor. Então, treine com alguém, se você não tem uma pessoa para treinar, veja vídeos na internet ou comece a fazer as coisas falando alto. Então, olha, eu estou tomando essa decisão aqui por causa de XYZ, essa outra eu tomei por causa que eu gosto de fazer as coisas dessa maneira e por aí vai. Deixe claro. Então você vai treinando a sua mente e você vai se preparando muito bem ali para quando chegar na hora você arrebentar e fazer a melhor prova possível, dado que você vai estar preparado. Então não tenha vergonha de fazer o treinamento, não tenha vergonha de incomodar aquele amigo pedindo: ei, meu parceiro, vamos fazer uma mock interview, pelo amor de Deus. Então a gente está chegando próximo do final do vídeo, não deixa de se inscrever no canal para os próximos vídeos, tá? E aí para concluir, pessoal, é bem importante também que você não desanime. Se você não passou na primeira entrevista, tudo bem, mas você já adquiriu algum tipo de experiência, você já sabe onde você falhou. E aí você consegue utilizar essas falhas, você consegue treinar para que nas próximas seja muito melhor. Ah, não passei? Beleza. Peça um feedback. Melhore a sua comunicação. Tente cada vez mais guiar as reuniões. Não tenha medo. É importante também não ter medo de nenhum tipo de entrevista. Eu, um tempo atrás, eu ficava, nossa, fazer algoritmo na hora é impossível para mim. Eu não tenho a menor paciência de estar fazendo essas coisas. Mas aí eu faço o quê? Eu vou evitar os processos seletivos? Eu vou ficar me limitando? Não. Se eu praticar um pouquinho todo dia, eu tenho certeza que em algum momento eu vou estar bem. Eu vou conseguir ter um jeito, vou encontrar um jeito na minha mente de estar resolvendo esse tipo de questão, que é justamente o que eu estou tentando fazer agora. Então, a prática vai te tranquilizando. Eu lembro que quando eu fazia muita entrevista enquanto recrutador do meu time, o problema de comunicação era uma coisa muito séria. Então, assim, quando você tem alguém que não consegue se expressar, você já associa que no dia a dia do trabalho a pessoa vai ser daquela mesma maneira. Isso pode remeter a diferentes tipos de problemas. Então não seja eliminado porque você não consegue se expressar. Então pratique com seus amigos, veja vídeos no YouTube sobre os diferentes tipos de entrevista que você pode estar fazendo. Com o tempo fica mais natural fazer. É muito difícil de você só aplicar em uma entrevista, investir todas as fichas e passar naquela. Não vá dessa maneira. Vai tentando e você vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. Tudo é questão de prática. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!